Rui Mauro Marini. Dialética da Dependência. 1973. Primeira edição. Ensaio datado de 1973. No mesmo ano, o autor escreveu um texto complementar, à guisa de postscriptum, segundo ele, para esclarecer algumas questões e desfazer certos equívocos que o texto tem suscitado. Tradução de Marcelo Carcanholo, Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Postscriptum traduzido por Carlos Eduardo Martins, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. Início da citação de Karl Marx, abre aspas, o comércio exterior, quando se limita a repor os elementos, também enquanto a seu valor, não faz mais do que deslocar as contradições para uma esfera mais extensa, abrindo para elas um campo maior de atuação, fecha aspas, Karl Marx. Início da citação de Karl Marx, abre aspas. Acelerar a acumulação mediante um desenvolvimento superior da capacidade produtiva do trabalho e acelerá-la por meio de uma maior exploração do trabalhador, são dois procedimentos totalmente distintos, fecha aspas, Karl Marx. Introdução. Em sua análise da dependência latino-americana, os pesquisadores marxistas incorreram geralmente em dois tipos de desvios: a substituição do fato concreto pelo conceito abstrato, ou a adulteração do conceito em nome de uma realidade rebelde para aceitá-lo em sua formulação pura. No primeiro caso, o resultado tem sido os estudos marxistas chamados de ortodoxos, nos quais a dinâmica dos processos estudados se volta para uma formalização incapaz de reconstruí-la no âmbito da exposição, e nos quais a relação entre o concreto e o abstrato se rompe, para dar lugar a descrições empíricas que correm paralelamente ao discurso teórico, sem fundir-se com ele. Isso tem ocorrido, sobretudo, no campo da história econômica. O segundo tipo de desvio tem sido mais frequente no campo da sociologia, no qual, diante da dificuldade de adequar a uma realidade categorias que não foram desenhadas especificamente para ela, os estudiosos de formação marxista recorrem simultaneamente a outros enfoques metodológicos e teóricos. A consequência necessária desse procedimento é o ecletismo, a falta de rigor conceitual e metodológico e um pretenso enriquecimento do marxismo, que é, na realidade, sua negação. Esses desvios nascem de uma dificuldade real frente ao parâmetro do modo de produção capitalista puro. A economia latino-americana apresenta peculiaridades que às vezes se mostram como insuficiências e outras, nem sempre distinguíveis facilmente das primeiras, como deformações. Não é acidental, portanto, a recorrência, nos estudos sobre a América Latina, à noção de pré-capitalismo. O que deveria ser dito é que ainda quando se trate realmente de um desenvolvimento insuficiente das relações capitalistas, essa noção se refere a aspectos de uma realidade que por sua estrutura global e seu funcionamento, não poderá desenvolver-se jamais da mesma forma como se desenvolvem as economias capitalistas chamadas de avançadas. É por isso que mais do que um pré-capitalismo, o que se tem é um capitalismo sui generis, que só adquire sentido se o contemplamos na perspectiva do sistema em seu conjunto, tanto em nível nacional quanto, e principalmente, em nível internacional. Isso é verdadeiro sobretudo quando nos referimos ao moderno capitalismo industrial latino-americano tal como se constituiu nas duas últimas décadas. Mas em seu aspecto mais geral, a proposição é válida também para o período imediatamente precedente e ainda para a etapa da economia exportadora. É óbvio que no último caso, a insuficiência prevalece ainda sobre a distorção, mas se desejamos entender como uma se converteu na outra, é à luz desta que devemos estudar aquela. Em outros termos, é o conhecimento da forma particular que acabou por adotar o capitalismo dependente latino-americano que ilumina o estudo de sua gestação e permite conhecer, analiticamente, as tendências que desembocaram nesse resultado. Aqui, como sempre, a verdade tem um duplo sentido. Se é certo que o estudo das formas sociais mais desenvolvidas lança luz sobre as formas mais embrionárias, também é certo que o desenvolvimento ainda insuficiente de uma sociedade, ao ressaltar um elemento simples, torna mais compreensível sua forma mais complexa, que integra e subordina esse elemento. Início da citação de Karl Marx, abre aspas. A categoria mais simples pode expressar as relações dominantes de um todo não desenvolvido ou as relações subordinadas de um todo mais desenvolvido, relações que já existiam historicamente antes de que o todo se desenvolvesse no sentido expressado por uma categoria mais concreta. Só então, o caminho do pensamento abstrato, que se eleva do simples ao complexo, poderia corresponder ao processo histórico real, fecha aspas, Karl Marx. Na identificação desses elementos,
As categorias marxistas devem ser aplicadas à realidade como instrumentos de análise e antecipações de seu desenvolvimento posterior. Por outro lado, essas categorias não podem substituir ou mistificar os fenômenos a que se aplicam. A análise tem de ponderá-las, sem que isso implique, em nenhum caso, romper com a linha do raciocínio marxista, enxertando-lhe corpos que lhe são estranhos e que não podem, portanto, ser assimilados por ela. O rigor conceitual e metodológico, a isso se reduz, em última instância, a ortodoxia marxista. Qualquer limitação para o processo de investigação que daí se derive já não tem relação com a ortodoxia, mas apenas com o dogmatismo. 1. A integração ao mercado mundial. Forjada no calor da expansão comercial promovida no século XVI pelo capitalismo nascente, a América Latina se desenvolve em estreita consonância com a dinâmica do capitalismo internacional. Colônia produtora de metais preciosos e gêneros exóticos, a América Latina contribuiu, em um primeiro momento, com o aumento do fluxo de mercadorias e a expansão dos meios de pagamento que, ao mesmo tempo em que permitiam o desenvolvimento do capital comercial e bancário na Europa, sustentaram o sistema manufatureiro europeu e propiciaram o caminho para a criação da grande indústria. A Revolução Industrial, que dará início a ela, corresponde na América Latina à independência política que, conquistada nas primeiras décadas do século XIX, fará surgir, com base na estrutura demográfica e administrativa construída durante a colônia, um conjunto de países que passam a girar em torno da Inglaterra. Os fluxos de mercadorias e, posteriormente, de capitais têm na Inglaterra seu ponto de entroncamento. Ignorando uns aos outros, os novos países se articularão diretamente com a metrópole inglesa e, em função dos requerimentos desta, começarão a produzir e a exportar bens primários, em troca de manufaturas de consumo e, quando a exportação supera as importações, em troca de dívidas. A partir desse momento, as relações da América Latina com os centros capitalistas europeus se inserem em uma estrutura definida, a divisão internacional do trabalho, que determinará o sentido do desenvolvimento posterior da região. Em outros termos, a partir de então se configura a dependência, entendida como uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. A consequência da dependência não pode ser nada mais do que maior dependência, e sua superação supõe necessariamente a supressão das relações de produção nela envolvidas. Neste sentido, a fórmula de André Gunder Frank sobre o desenvolvimento do subdesenvolvimento é impecável, como impecáveis são as conclusões políticas a que ela conduz. As críticas que lhe são dirigidas representam muitas vezes um passo atrás nessa formulação, em nome de precisões que se pretendem teóricas, mas que costumam não ir além da semântica. Entretanto, e aí reside a debilidade do trabalho de André Gunder Frank, a situação colonial não é a mesma coisa que a situação de dependência. Ainda que haja continuidade entre ambas, não são homogêneas. Início da citação de George Canguilhem, abre aspas, o caráter progressivo de um acontecimento não exclui a originalidade do acontecimento, fecha aspas, George Canguilhem. A dificuldade da análise teórica está precisamente em captar essa originalidade e, sobretudo, em discernir o momento em que a originalidade implica mudança de qualidade. No que se refere às relações internacionais da América Latina, se a região desempenha papel relevante na formação da economia capitalista mundial, principalmente com sua produção de metais preciosos nos séculos XVI e XVII e, sobretudo, no século XVIII. Graças à coincidência entre o descobrimento de ouro brasileiro e o auge manufatureiro inglês, somente no curso do século XIX, e especificamente depois de 1840, sua articulação com essa economia mundial se realiza plenamente. Isso se explica porque é com o surgimento da grande indústria que se estabelece, com bases sólidas, a divisão internacional do trabalho. A criação da grande indústria moderna seria fortemente obstaculizada se não tivesse contado com os países dependentes e se tivesse de realizar-se sobre uma base estritamente nacional. O desenvolvimento industrial supõe grande disponibilidade de produtos agrícolas, que permita a especialização de parte da sociedade na atividade especificamente industrial. No caso da industrialização europeia, o recurso à simples produção agrícola interna teria bloqueado a elevada especialização produtiva que a grande indústria tornava possível.
O forte incremento da classe operária industrial e, em geral, da população urbana ocupada na indústria e nos serviços, que se verifica nos países industriais no século passado, não poderia ter acontecido se estes não contassem com os meios de subsistência de origem agropecuária proporcionados, de forma considerável, pelos países latino-americanos. Isso permitiu aprofundar a divisão do trabalho e especializar os países industriais como produtores mundiais de manufaturas. Não se reduziu a isso a função cumprida pela América Latina no desenvolvimento do capitalismo, a sua capacidade para criar uma oferta mundial de alimentos, que aparece como condição necessária de sua inserção na economia internacional capitalista. Prontamente se agregou a contribuição para a formação de um mercado de matérias-primas industriais, cuja importância cresce em função do próprio desenvolvimento industrial. O crescimento da classe trabalhadora nos países centrais e a elevação, ainda mais notável, de sua produtividade, resultantes do surgimento da grande indústria, levaram a que a massa de matérias-primas voltada para o processo de produção aumentasse em maior proporção. Essa função, que chegaria mais tarde à sua plenitude, revelou-se também a mais duradoura para a América Latina, mantendo toda a sua importância mesmo depois que a divisão internacional do trabalho alcançou um novo estágio. Importa considerar que as funções que a América Latina cumpre na economia capitalista mundial transcendem a mera resposta aos requisitos físicos induzidos pela acumulação nos países industriais. Para além de facilitar o crescimento quantitativo destes, a participação latino-americana no mercado mundial contribuiu para que o eixo da acumulação na economia industrial se deslocasse da produção de mais-valia absoluta para a de mais-valia relativa, ou seja, para que a acumulação passasse a depender mais do aumento da capacidade produtiva do trabalho do que simplesmente da exploração direta do trabalhador. Entretanto, o desenvolvimento da produção latino-americana, que permite à região coadjuvar essa mudança qualitativa nos países centrais, dá-se fundamentalmente com base em uma maior exploração do trabalhador. É esse caráter contraditório da dependência latino-americana que determina as relações de produção no conjunto do sistema capitalista, o que deve reter nossa atenção. 2. O segredo da troca desigual. A inserção da América Latina na economia capitalista responde às exigências da passagem para a produção de mais-valia relativa nos países industriais. A mais-valia relativa é entendida como uma forma de exploração do trabalho assalariado que, com base na transformação das condições técnicas de produção, resulta da desvalorização real da força de trabalho. Sem aprofundar a questão, é conveniente fazer algumas precisões diretamente relacionadas ao nosso tema. É essencial dissipar a confusão que costuma estabelecer-se entre o conceito de mais-valia relativa e o de produtividade. Embora constitua a condição por excelência da mais-valia relativa, uma maior capacidade produtiva do trabalho não assegura, por si só, um aumento dessa modalidade de mais-valia. Ao aumentar a produtividade, o trabalhador cria mais produtos no mesmo tempo, mas não cria mais valor. É justamente esse fato que leva o capitalista individual a procurar o aumento de produtividade, porque isso permite reduzir o valor individual de sua mercadoria em relação ao valor que as condições gerais de produção lhe atribuem, obtendo assim uma mais-valia superior à de seus competidores, isto é, uma mais-valia extraordinária. Dessa forma, a mais-valia extraordinária altera a repartição geral da mais-valia entre os diversos capitalistas, ao traduzir-se em lucro extraordinário, mas não modifica o grau de exploração do trabalho na economia, nem no setor considerado. Não incide, portanto, na taxa de mais-valia. Se o procedimento técnico que permitiu o aumento de produtividade se generaliza e torna uniforme a taxa de produtividade, isso tampouco acarreta aumento da taxa de mais-valia. Elevar-se-á apenas a massa de produtos, sem variar seu valor, ou, o que é o mesmo, o valor social da unidade de produto será reduzido em proporção ao aumento da produtividade do trabalho. A consequência, então, não é um incremento da mais-valia, mas, na verdade, sua diminuição. Isso se deve ao fato de que a determinação da taxa de mais-valia não passa pela produtividade do trabalho em si, mas pelo grau de exploração da força de trabalho, isto é, pela relação entre o tempo de trabalho excedente, em que o operário produz mais-valia, e o tempo de trabalho necessário, em que o operário reproduz o valor de sua força de trabalho, o equivalente a seu salário. Só a alteração dessa proporção, em sentido favorável ao capitalista, mediante o aumento do trabalho excedente sobre o necessário,
pode modificar a taxa de mais-valia. Para tanto 3. A superexploração do trabalho. Vimos que o problema colocado pela troca desigual para a América Latina não é precisamente o de se contrapor à transferência de valor que ela implica, mas o de compensar a perda de mais-valia, e que incapaz de impedi-la no nível das relações de mercado. A reação da economia dependente é compensá-la no plano da produção interna. O aumento da intensidade do trabalho aparece, nessa perspectiva, como um aumento da mais-valia obtido através de uma maior exploração do trabalhador e não do incremento de sua capacidade produtiva. O mesmo se poderia dizer da prolongação da jornada de trabalho, isto é, do aumento da mais-valia absoluta na sua forma clássica. Diferentemente do primeiro caso, trata-se aqui de aumentar simplesmente o tempo de trabalho excedente, aquele em que o operário continua produzindo depois de criar um valor equivalente ao dos meios de subsistência para seu próprio consumo. Deve-se assinalar, finalmente, um terceiro procedimento, que consiste em reduzir o consumo do operário para além de seu limite normal, pelo qual o fundo necessário de consumo do operário se converte, de fato, dentro de certos limites, em um fundo de acumulação de capital, implicando assim um modo específico de aumentar o tempo de trabalho excedente. Cumpre precisar que a utilização de categorias que se referem à apropriação do trabalho excedente no marco de relações capitalistas de produção não implica supor que a economia exportadora latino-americana já se baseie na produção capitalista. Recorremos a essas categorias no espírito das observações metodológicas apresentadas no início deste trabalho, porque permitem caracterizar melhor os fenômenos estudados e indicar a direção para a qual tendem. Por outra parte, não é estritamente necessário que exista troca desigual para que comecem a operar os mecanismos de extração de mais-valia mencionados. O simples fato da vinculação ao mercado mundial, e a conversão consequente da produção de valores de uso em produção de valores de troca, tem como resultado imediato desatar um afã por lucro tanto mais desenfreado quanto mais atrasado é o modo de produção existente. Início da citação de Karl Marx, abre aspas. Tão logo como os povos cujo regime de produção vinha se desenvolvendo nas formas primitivas de escravidão, relações de vassalagem e outras, se veem atraídos ao mercado mundial, onde impera o regime capitalista de produção e onde é imposto a tudo o interesse de dar vazão aos produtos para o estrangeiro, os tormentos bárbaros da escravidão, da servidão da gleba e de outras formas se veem acrescentados pelos tormentos civilizados do trabalho excedente. Fecha aspas. Karl Marx. O efeito da troca desigual é, à medida que coloca obstáculos à plena satisfação daquele afã, exacerbar a busca de lucro e aguçar os métodos de extração de trabalho excedente. Os três mecanismos identificados, a intensificação do trabalho, a prolongação da jornada de trabalho e a expropriação de parte do trabalho necessário ao operário para repor sua força de trabalho, configuram um modo de produção fundado exclusivamente na maior exploração do trabalhador, e não no desenvolvimento de sua capacidade produtiva. Isso é condizente com o baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas na economia latino-americana, mas também com os tipos de atividades ali realizadas. Com efeito, mais que na indústria fabril, na qual um aumento de trabalho implica ao menos maior gasto de matérias-primas, na indústria extrativa e na agricultura os efeitos do aumento do trabalho sobre os elementos do capital constante são muito menos sensíveis, sendo possível, pela simples ação do homem sobre a natureza, aumentar a riqueza produzida sem um capital adicional. Entende-se que nessas circunstâncias, a atividade produtiva se baseie sobretudo no uso extensivo e intensivo da força de trabalho. Isso permite baixar a composição em valor do capital, o que, aliado à intensificação do grau de exploração do trabalho, eleva simultaneamente as taxas de mais-valia e de lucro. Além disso, importa assinalar que nos três mecanismos considerados, a característica essencial está dada pelo fato de que são negadas ao trabalhador as condições necessárias para repor o desgaste de sua força de trabalho. Nos dois primeiros casos, porque lhe é exigido um dispêndio de força de trabalho superior ao que deveria proporcionar normalmente, provocando assim seu esgotamento prematuro. No último, porque lhe é retirada inclusive a possibilidade de consumo do estritamente indispensável, para conservar sua força de trabalho em estado normal. Em termos capitalistas, esses mecanismos, que podem se apresentar de forma combinada, significam que o trabalho é remunerado abaixo de seu valor e correspondem, portanto, a uma superexploração do trabalho.
É isso que explica que tenha sido precisamente nas zonas dedicadas à produção para exportação que o regime de trabalho assalariado foi imposto primeiro, iniciando o processo de transformação das relações de produção na América Latina. Convém ter presente que a produção capitalista supõe a apropriação direta da força de trabalho, e não apenas dos produtos do trabalho. Nesse sentido, a escravidão é um modo de trabalho que se adapta mais ao capital do que à servidão, não sendo acidental que as empresas coloniais diretamente conectadas com os centros capitalistas europeus, como as minas de ouro e de prata do México e do Peru, ou as plantações de cana do Brasil, tenham sido assentadas sobre o trabalho escravo. Mas, salvo na hipótese de que a oferta de trabalho seja totalmente elástica, o que não se verifica com a mão de obra escrava na América Latina a partir da segunda metade do século XIX. O regime de trabalho escravo constitui um obstáculo ao rebaixamento indiscriminado da remuneração do trabalhador. Início da citação de Karl Marx, abre aspas. No caso do escravo, o salário mínimo aparece como uma magnitude constante, independente de seu trabalho. No caso do trabalhador livre, esse valor de sua capacidade de trabalho e o salário médio que corresponde ao mesmo não estão contidos dentro desses limites predestinados, independentes de seu próprio trabalho, determinados por suas necessidades puramente físicas. A média é aqui mais ou menos constante para a classe, como o valor de todas as mercadorias, mas não existe nesta realidade imediata para o operário individual, cujo salário pode estar acima ou abaixo desse mínimo. Fecha aspas, Karl Marx. Em outros termos, o regime de trabalho escravo, salvo em condições excepcionais do mercado de mão de obra, é incompatível com a superexploração do trabalho. Não ocorre o mesmo com o trabalho assalariado e, em menor medida, com o trabalho servil. Insistamos neste ponto. A superioridade do capitalismo sobre as demais formas de produção mercantil, e sua diferença básica em relação a elas, reside no fato de que aquilo que se transforma em mercadoria não é o trabalhador, isto é, o tempo total de existência do trabalhador, com todos os momentos mortos que este implica do ponto de vista da produção, mas sua força de trabalho, isto é, o tempo de sua existência que pode ser utilizado para a produção, deixando para o mesmo trabalhador o cuidado de responsabilizar-se pelo tempo não produtivo. É essa a razão pela qual, ao se subordinar uma economia escravista ao mercado capitalista mundial, o aprofundamento da exploração do escravo é acentuado, já que interessa a seu proprietário reduzir os tempos mortos para a produção e fazer coincidir o tempo produtivo com o tempo de existência do trabalhador. Mas, como assinala Karl Marx, o escravista compra operários como poderia comprar cavalos. Ao perder o escravo, perde um capital que se vê obrigado a repor mediante um novo investimento no mercado de escravos. A superexploração do escravo, que prolonga sua jornada de trabalho para além dos limites fisiológicos admissíveis e redunda necessariamente no esgotamento prematuro, por morte ou incapacidade, só pode acontecer, portanto, se for possível repor com facilidade a mão de obra desgastada. E de novo em Karl Marx, os campos de arroz da Geórgia e os pântanos do Mississippi influem talvez de forma fatalmente destruidora sobre a constituição humana. Entretanto, essa destruição de vidas humanas não é tão grande que não possa ser compensada pelos cercados transbordantes da Virgínia e do Kentucky. Aquelas considerações econômicas que poderiam oferecer uma espécie de salvaguarda do tratamento humano dado aos escravos, enquanto a conservação da vida destes estava identificada com o interesse de seus senhores, foram modificadas, ao se implantar o comércio de escravos, por outros tantos motivos de expoliação implacável de suas energias, pois, tão logo a vaga produzida por um escravo pode ser coberta pela importação de negros de outros cercados, a duração de sua vida cede em importância, enquanto dura a sua produtividade. A evidência contrária comprova o mesmo. No Brasil da segunda metade do século XIX, quando se iniciava o auge do café, o fato de que o tráfico de escravos tenha sido suprimido em 1850 tornou a mão de obra escrava pouco atrativa para os proprietários de terras do Sul, que preferiram apelar para o regime assalariado mediante a imigração europeia, além de favorecerem uma política de supressão da escravidão. Recorde-se que uma parte importante da população escrava se encontrava na decadente zona açucareira do Nordeste e que o desenvolvimento do capitalismo agrário no Sul impunha sua liberação a fim de constituir um mercado livre de trabalho. A criação desse mercado, com a lei da abolição da escravatura em 1888, que culminava uma série de medidas graduais nessa direção,
como a condição de homem livre assegurada aos filhos de escravos, constitui um fenômeno dos mais interessantes. Por um lado, definia-se como medida extremamente radical, que liquidava as bases da sociedade imperial. Sendo que a monarquia sobreviveria pouco mais de um ano à Lei de 1888, e negava qualquer tipo de indenização aos antigos proprietários de escravos. Por outro lado, buscava compensar o impacto de seu efeito por meio de medidas destinadas a atar o trabalhador à terra. A inclusão de um artigo no Código Civil que vinculava a pessoa às dívidas contraídas, o sistema de barracão, verdadeiro monopólio do comércio de bens de consumo exercido pelo latifundiário no interior da fazenda, e a outorga de créditos generosos aos proprietários afetados. O sistema misto de servidão e de trabalho assalariado que se estabelece no Brasil, ao se desenvolver a economia de exportação para o mercado mundial, é uma das vias pelas quais a América Latina chega ao capitalismo. Note-se que a forma que as relações de produção adotam nesse caso não difere muito do regime de trabalho que se estabelece, por exemplo, nas minas chilenas de salitre, cujo sistema de fichas equivale ao barracão. Em outras situações, ocorridas sobretudo no processo de subordinação do interior às zonas de exportação, as relações de exploração podem apresentar-se mais nitidamente como relações servis, sem que isso impeça que, por meio da extorsão do mais produto do trabalhador pela ação do capital comercial ou usurário, o produtor imediato se veja implicado em uma exploração direta pelo capital, que tende inclusive a assumir um caráter de superexploração. Entretanto, a servidão apresenta para o capitalista o inconveniente de não permitir a direção direta da produção, além de manter sempre a possibilidade, ainda que teórica, de que o produtor imediato se emancipe da dependência em que o coloca o capitalista. Não é nosso objetivo estudar aqui as formas econômicas particulares existentes na América Latina antes de seu ingresso efetivo na etapa capitalista de produção, nem as vias pelas quais teve lugar a transição. O que pretendemos é fixar a pauta em que deve ser conduzido este estudo, pauta que corresponde ao movimento real da formação do capitalismo dependente, da circulação à produção, da vinculação ao mercado mundial ao impacto que isso acarreta sobre a organização interna do trabalho, para, então, voltar a recolocar o problema da circulação. Porque é próprio do capital criar seu próprio modo de circulação, e disso depende a reprodução ampliada, em escala mundial, do modo de produção capitalista. K. Marx resume, já que só o capital implica as condições de produção do capital, já que só ele satisfaz essas condições e busca realizá-las. Sua tendência geral é a de formar por todos os lugares as bases da circulação, os centros produtores desta, e assimilá-las, isto é, convertê-las em centros de produção virtual ou efetivamente criadores de capital. 4. O ciclo do capital na economia dependente. A lei da troca desigual, ao fazer com que a produção latino-americana se desenvolva sobre a base da superexploração do trabalho, imprime características específicas ao ciclo do capital na economia dependente. Sabe-se que esse ciclo compreende 3 fases, a da produção, a da circulação e a da reprodução. A produção cria a mais-valia, a circulação a realiza e a reprodução a reparte, ao mesmo tempo em que reinicia o processo. Na economia dependente, como vimos, o processo de produção se fundamenta na superexploração do trabalho. Isso significa que, em vez de se apoiar principalmente na elevação da capacidade produtiva do trabalho, busca obter a mais-valia pelo aumento da exploração da força física do trabalhador. A consequência imediata disso é que, ao se apoiar numa exploração mais intensa e prolongada da força de trabalho, o capital não pode contar com sua plena reposição. Isso determina a tendência permanente a um desgaste precoce do trabalhador e a necessidade de renovação constante da força de trabalho explorada, seja mediante sua substituição por novas levas de trabalhadores, seja mediante a manutenção de amplos contingentes de população trabalhadora disposta a aceitar condições inferiores de remuneração e de consumo. Em consequência, a economia dependente apresenta uma particularidade fundamental em relação ao ciclo do capital, a fase de produção, em vez de criar as condições para sua reprodução ampliada de maneira endógena, debilita essas condições e obriga o sistema a buscar permanentemente fora de si mesmo os recursos necessários para sua continuidade. A circulação aparece, então, como momento central para compensar as debilidades estruturais da produção. Isso se explica porque o valor de troca das mercadorias exportadas não depende apenas das condições internas de produção,
mas também das leis que regem o mercado mundial. A lei da troca desigual, ao deteriorar os termos de intercâmbio entre produtos primários e manufaturas, impede que a economia dependente obtenha, através do comércio exterior, o equivalente necessário para repor a depreciação acelerada da força de trabalho e do capital constante utilizado em sua produção. Assim, a realização da mais-valia se dá em condições desfavoráveis, que corroem permanentemente a capacidade de acumulação interna. A reprodução, por sua vez, ao invés de ampliar o capital disponível para reiniciar o ciclo em condições superiores, encontra-se limitada pela debilidade da fase de produção e pela expoliação sofrida na fase da circulação. Isso faz com que o capital dependente não consiga, em grande medida, financiar sua própria expansão e dependa do capital externo, seja por meio de créditos, seja pela penetração direta de investimentos estrangeiros. Essa dependência externa, que se manifesta inicialmente na esfera da circulação, projeta-se inevitavelmente sobre a produção e a reprodução, aprofundando a subordinação da economia dependente ao capital internacional. A lei da superexploração, nesse sentido, não apenas configura a forma como se extrai a mais-valia na economia dependente, mas também determina a debilidade estrutural de seu ciclo de capital. Em resumo, o ciclo do capital na economia dependente está marcado por uma contradição fundamental. Ao mesmo tempo em que se apoia numa forma extrema de exploração do trabalho, não gera condições suficientes para sua reprodução ampliada e se vê obrigado a reforçar sua subordinação ao mercado e ao capital internacionais. 5. O processo de industrialização. É no marco desse ciclo específico que devemos compreender o processo de industrialização na América Latina. A economia exportadora, ao aprofundar a superexploração da força de trabalho, cria simultaneamente as condições de sua própria transformação. De um lado, a exportação de matérias-primas e de alimentos proporciona aos países centrais as bases para a acumulação de capital e para a elevação da produtividade. De outro, a entrada de capitais externos e a necessidade de ampliar a infraestrutura para sustentar a exportação estimulam a formação de setores produtivos internos que, progressivamente, assumem funções industriais. A industrialização, portanto, não surge como resultado de um desenvolvimento autônomo das forças produtivas internas, mas como resposta às exigências do mercado internacional e da acumulação nos países centrais. Essa forma dependente de industrialização traz em si uma contradição essencial. Por um lado, permite a formação de um setor produtivo moderno, que incorpora tecnologia e organiza a produção segundo os padrões do capitalismo avançado. Por outro, mantém e até intensifica a superexploração do trabalho, pois a elevação da composição orgânica do capital e a maior produtividade do trabalho não se traduzem na melhoria das condições de vida do trabalhador, mas, ao contrário, em mecanismos que comprimem ainda mais o consumo popular. Essa contradição se revela no fato de que a industrialização latino-americana não rompe com a lógica do intercâmbio desigual. Embora passe a produzir manufaturas, a economia dependente não consegue superar a subordinação estrutural que aprende ao capital externo. O mercado interno continua limitado pela baixa remuneração da força de trabalho, e o dinamismo industrial depende em grande medida da articulação com a demanda internacional e com os investimentos estrangeiros. Em consequência, a industrialização não se constitui em via de superação da dependência, mas em forma particular de sua reprodução ampliada. A economia dependente passa a dispor de um setor industrial, mas esse setor se organiza de maneira subordinada ao capital internacional, reproduzindo internamente as condições de superexploração do trabalho que caracterizam sua inserção no sistema mundial. Esse processo tem implicações profundas na estrutura social e política dos países latino-americanos. O crescimento da classe trabalhadora urbana, submetida a condições de vida precárias e a baixos salários, reforça as tensões sociais e aprofunda a polarização entre capital e trabalho. Ao mesmo tempo, a aliança entre as burguesias locais e o capital estrangeiro consolida formas políticas que buscam conter a mobilização popular e assegurar a continuidade da dependência. Em síntese, a industrialização, longe de representar uma ruptura com o modelo dependente, constitui um novo momento de sua evolução. Ela não elimina a superexploração do trabalho, mas a incorpora às formas modernas de produção, reforçando o caráter contraditório e subordinado do desenvolvimento capitalista na América Latina. 6. O novo anel da espiral.
A industrialização dependente, ao mesmo tempo que amplia a base produtiva da economia latino-americana, aprofunda as contradições que caracterizam sua inserção no sistema capitalista mundial. O processo que parecia apontar para uma superação da dependência revela-se, em verdade, como um novo anel de sua espiral. O desenvolvimento industrial não altera a essência da dependência, mas a reproduz em formas mais complexas. A incorporação de tecnologia estrangeira, a penetração do capital internacional e a persistência da superexploração do trabalho fazem com que a industrialização seja um mecanismo de aprofundamento da subordinação, e não de sua superação. Nesse sentido, a economia dependente entra em um novo ciclo. A produção industrial cresce, mas o mercado interno permanece restrito, dada a compressão do consumo popular. O resultado é a necessidade de buscar continuamente novos canais de realização da produção, seja através da exportação de manufaturas, seja pela maior penetração do capital estrangeiro nos circuitos internos de circulação. O círculo vicioso da dependência se repete, mas em patamar mais elevado. A cada volta da espiral, os mecanismos de exploração se tornam mais sofisticados. A subordinação ao capital internacional mais intensa e as contradições sociais mais agudas. Esse movimento demonstra que o capitalismo dependente não contém em si os elementos de sua superação. Sua lógica interna é a da reprodução ampliada da dependência, e qualquer tentativa de rompimento com essa lógica exige a transformação radical das relações de produção que a sustentam. Assim, a análise do novo anel da espiral confirma a tese central deste ensaio: a dependência não é um estado transitório, mas uma forma estrutural do desenvolvimento capitalista em determinadas condições históricas. Superá-la não é questão de aperfeiçoar mecanismos econômicos, mas de alterar profundamente as bases sociais e políticas sobre as quais se assenta o capitalismo dependente na América Latina.